Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebeste em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, mas quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e dizei-lhes: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Irmãos e irmãs, a Quaresma é o caminho que a igreja nos convida a relembrarmos a nossa vocação primeira nessa vida. Nós nascemos para a santidade. E o que é a santidade? Santidade é conhecer, amar, servir e se unir a Deus. Então, o que é um santo? Santo é alguém que conheceu, porque conheceu, amou, porque amou, serviu e no que serviu se uniu a Deus. Então a vocação de todo ser humano nascido, de todo batizado, independente do dom que ele receba, do talento que ele receba nessa vida, da profissão que ele exerça hoje, a finalidade de toda e qualquer vocação é conhecer a Deus. Quem conhece pode vir a amar, ou não também. Tem gente que conhece e rejeita, né? Satanás conhece a Deus melhor do que nós, mas ele rejeita a Deus. Você conhece pessoas que conhecem a Deus, que tiveram alguma experiência de conhecimento de Deus e não amaram a Deus, perderam para o seu egoísmo, para a sua futilidade, para a sua carnalidade. Mas quem conhece pode vir a amar. Quando a gente ama, a gente sente vontade de servir, de se pôr a serviço. E quando a gente serve, a gente faz tudo isso para se unir a Deus. E isso é santidade. Conhecer,
amar, servir e se unir a Jesus Cristo, a Deus. Nisso está a santidade. E essa santidade passa então por um conhecer, em primeiro lugar e sempre, todos os dias da nossa vida, a palavra de Deus. Foi daí que veio o refrão do Salmo: ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Sem o espírito, sem o sentido, sem a vida de Deus, a gente fica oco, a gente fica vazio, a gente não conhece esse caminho. E aí nós ouvimos o Salmo, que é todo um grande louvor à palavra de Deus, à lei de Deus. A lei do Senhor Deus é perfeita, é conforto para a alma. A lei do Senhor é fiel, é a sabedoria dos humildes. Os preceitos do Senhor são precisos, são a alegria do coração. O mandamento do Senhor, ele é brilhante, para os olhos da gente ele é como luz. É puro, é imutável a palavra de Deus. Seus mandamentos são corretos, são justos, não é? Muito bem. E aí essa palavra, que é espírito e vida, nos convida à santidade. E essa santidade que nos leva a servir e nos unir a Deus, ela é algo muito completo. E tem algumas coisas que a gente então corre o risco de esquecer e deixar de lado. Tem algumas coisas que a gente corre o risco de querer saber qual é a mais importante e colocar duas coisas que se harmonizam para brigar. E é então por isso que a igreja, como mãe e mestra que é, colocou para nós a primeira leitura e o evangelho para se completarem. Então, quando a gente fala da santidade, é uma ordem de Deus, não é um conselho. Deus não está querendo saber se nós estamos com pouca vontade e muita vontade de sermos santos. Ele está mandando ser. Tem coisas que não são opcionais. Tem coisas que não são um bônus. Né? Tem coisa que é mandamento. Sede santos, porque eu sou santo. Agora, nessa compreensão da santidade, a gente pode esquecer de coisas muito importantes, ou a gente, porque tem mais facilidade com um lado da santidade, desconsiderar o outro e vice-versa. Então vamos começar pela primeira leitura. Quando a gente fala de santidade, logo a gente pensa num aspecto moral muito pessoal, que é não cometer pecados. E isso está certo, e é como que uma das pernas da santidade. Só que a santidade, ela não é manca. A santidade, ela não é saci pererê. Ela não tem uma perna só, ela tem duas. Mas a primeira leitura vai enfocar, sobretudo, em um dos aspectos da santidade, que é a nossa vida moral interior, que é o não fazer coisa errada, não fazer pecado feio, não fazer pecado cabeludo. E a gente sabe quais são. E a primeira leitura está aqui para nos relembrar. Mas já esse trechinho que a igreja separou para o dia de hoje já dá o engate do evangelho, que é todo o lado da santidade no relacionamento daí com o próximo. Portanto, ser santo não é só não fazer coisa que a gente sabe que é errada e vergonhosa. A santidade também passa por não pecar pela omissão diante do bem que pode ser feito. Mas vamos primeiro na primeira leitura. Nós estamos em Levítico capítulo 19. Versículo 1 e 2, Deus diz: sejam santos, porque eu sou santo. Daí a gente vai dar um salto lá no versículo 11. Pergunta para quem está do seu lado: cadê a sua Bíblia? Por que você não traz? Olha, a maioria está trazendo, dia de semana é uma experiência boa. Hein? Né? Então, morrer apanhando. Tem gente que não vai nem com bomba mesmo. E as velhas cegas ou não letradas não precisam ficar ofendidos, tá bom? O jovem que pode... Foi para você ficar chateado comigo mesmo. As velhinhas aí do fundo, não lê, a mão treme, nunca foi na escola. É óbvio que eu não estou falando com a senhora. Versículo 11. Olha o nosso lado moral da vida. Não furteis, não digais mentiras, não vos enganeis uns aos outros. Antes disso tudo aqui já tinha falado de adultério, mulher dos outros, homem dos outros, essas baixarias todas aí, né? Versículo 12, não jureis falso pelo meu nome, não vai ficar profanando o nome de Deus, eu sou o Senhor. Aí aqui agora começa a falar do próximo. Versículo 13,
Não explores o teu próximo, não pratique extorsão contra ele. O que é extorquir? Extorquir é ficar pedindo dinheiro em troca de não fazer o mal para o outro. Eu sou mais forte que você, eu tenho o que você precisa, então em nome disso eu fico arrancando dinheiro de você, em nome de um segredo que você tem, em nome de uma verdade que eu sei a seu respeito que pode te prejudicar. O nome disso é extorsão. Mas aqui também na palavra extorsão está todo o juro abusivo, né? Está sugar o outro, fazer bom negócio sobre a necessidade do outro. Então eu sei que um carro hoje, daquela marca, daquele modelo, usado como está, vale 40 mil, certo? Mas eu sei que quem está vendendo o carro que vale 40 mil está com a corda no pescoço. Eu tenho e posso pagar 40 mil, é um bom negócio, ele vale 40 mil. Vai lá, dá uma choradinha, a vista é 38.500, pode ser, né? Te dou metade agora, um cheque para 30 dias. Mas como eu sei que quem está vendendo o carro por 40 mil está com a corda no pescoço, eu vou lá, chego para ele e falo, rapaz, só tem 28, pegar ou largar. E o sujeito entrega por 28, o que valia 40, e o que pagou 28, que podia ter pago 40, vem na igreja dar graças a Deus que fez um bom negócio. O nome disso é extorsão, esse sugar o outro, esse torcer o outro na última moeda que ele tem, né? A extorsão, não faça isso com o teu próximo. Não retenhas contigo a diária do assalariado até o dia seguinte. Nós vimos aí um escândalo financeiro gigante no Brasil, numa dessas grandes lojas famosas, tanto loja física quanto para compras pela internet, né? De bilhões e bilhões e bilhões, e quem tem o poder de fazer chilique e fazer o mercado alterar 1% para cima, para baixo no preço do dólar, quando esses caras fazem, não dão um pio. Vocês viram um escândalo, uma grande loja de bilhões e bilhões aí, de não sei quantos anos mentindo, né? O balancete da loja e vendendo a ação da loja, as pessoas comprando e eles lucrando, comprando e lucrando, e era tudo mentira. E aí quando você vai atrás dessas pessoas, todo mundo tem canal na internet, todo mundo fala, todo mundo dá entrevista, porque são poderosos. Qual é o seu livro de cabeceira? Aí o cara fala o nome do livro que ele já leu várias vezes na vida e que dorme com o livro do lado. Aí é um livro lá, né, ensinando como ficar rico, como ter sucesso. São vários capítulos. Um dos capítulos para como é que você dá uma injetada no balancete da sua empresa. E o próprio cara diz, só que isso só vai funcionar uma vez. Como é que você faz para mostrar um balanço, uma saúde financeira que não existe? Mas aí os bobos acreditam, acha que você é poderoso, investe com você, compra a ação da sua empresa. Ela é muito boa. Um dos capítulos diz o quê? Não pague os seus fornecedores. Porque se você não paga o fornecedor, o dinheiro fica no caixa, você declara como lucro. Não paga o fornecedor, enrola ele. Nunca pague o fornecedor. Paga daqui 45 dias. Tem fornecedor que você só vai pagar daqui 6 meses. Por quê? Porque ele precisa de você. Ele vai esperar, ele vai tomar prejuízo. Aí você vai lá e paga ele. Aos 49 do segundo tempo. Aí você ganhou ele de novo. Você faz isso com ele de novo. Você faz isso com ele de novo. E ele que perca no juro, ele que perca no custo. Você não perde nunca. Olha o que está dizendo a palavra. Não retenha com você a diária do assalariado. O que é do outro hoje, não é amanhã, né? Não é daqui 6 meses o que é do outro. Você não tem? Por que você não paga? Paga o que você deve. Não reter a diária do outro. E aqui, meus irmãos, fazendo, já dentro de um parênteses que eu estou fazendo, mas também esses nossos pequenos crimes. Por que você compra o que você sabe que você não vai conseguir pagar também? Tem muita gente aí que às vezes com dificuldades financeiras de pagar um pequeno salário, de ter um pequeno salário, porque muitas pessoas simplesmente sabem que não tem condição de comprar mais uma sapatilha, minha senhora. A senhora sabe que a senhora não pode comprar mais um vestidinho? A senhora sabe que a senhora não pode comprar outra rasteirinha? Quando eu sei que eu vou parcelar algo em 10 vezes, em 6 vezes, e eu sei que depois de 2 ou 3 vezes eu não vou conseguir continuar pagando e compro mesmo assim, o nome disso é roubo. Você está roubando. Então, os ricos roubam.
Os poderosos e magnatas roubam. O roubo deles é maior, mais grave, porque tem mais incidência sobre as pessoas? Sim. Mas tem muito pobrezinho roubando também. Quando você entra num comércio, assina lá dizendo que durante 6, 7 meses, 5 meses, 12 meses, não sei, você vai voltar aqui e dá lá R$ 52,80, R$ 72,90. Por 6 meses você vem, mas você sabe que você não vai voltar aqui 6 meses. E faz a conta. Isso é roubo, isso é crime, você está roubando alguém. Tem 2 jeitos de eu roubar esse copo d'água. Um deles é roubar mesmo. Eu espero o dono dele virar as costas, eu vou lá e pego ele para mim. O outro jeito é perguntar para o dono do copo quanto que ele quer nesse copo d'água. Aí ele vai dizer para mim que ele quer R$60. Eu vou perguntar, em quantas vezes você faz para mim? Então eu faço 3 de 20. Eu falo, fechou, onde é que eu assino? Eu assino. Aí eu venho uma vez, dou 20, venho na segunda, dou 20, na terceira eu não volto mais. Foi um jeito que eu encontrei de levar sem pagar. Bate no peito e fala, estou entendendo tudo, padre. Estou entendendo tudo. Meu querido, minha querida, vá pagar suas contas antes de comprar de novo. É sério isso. Todo mundo tem custo, todo mundo tem despesa, e a gente sai comprando o que não vai pagar. Isso é bandidagem mesmo. Acidentes acontecem, imprevistos acontecem, é verdade. Às vezes a pessoa entra numa situação e ela tinha condições de lidar com aquela situação. Um grande imprevisto aconteceu, agora ela não tem mais como lidar com aquilo. Isso acontece, pode acontecer com qualquer um de nós. Mas tem muita gente aí que já virou bandidinho e talvez nunca nem pensou por esse lado. Se você não pode, você não compra. Se você não consegue voltar aqui os 7, 8 meses com esse valorzinho, vai te custar e você sabe, você não faça isso. Você está extorquindo, você está roubando, você está tirando o outro. Isso vale para sapato, vale para calça, vale para roupa, vale para mercado, vale para padaria. Entende? Vale para tudo na vida. E vale para os homens também, né? Se você sabe que você não vai conseguir honrar com as prestações desse carro, dessa caminhonetinha ou dessa caminhonetona, não compre. Se você sabe que você não vai conseguir arcar com as prestações dessa edícula, dessa churrasqueira ou dessa piscina, não faça. As pessoas não são obrigadas a bancar o nosso sonho, né? O nosso custo de vida. Porque eu tenho um sonho. Você tem dinheiro para o sonho? Não tem dinheiro para o sonho, não tem dinheiro para o sonho, filho. Isso é roubo. Fecha parênteses, volta lá. Aí agora começa o cúmulo da maldade, gente, porque o ser humano ele sabe ser mal. Não é o nosso caso, que estamos aqui, que nós somos tudo gente boa. Mas tem um povo por aí, que olha o que eles fazem, versículo 14. Não amaldiçoe o surdo, nem ponha tropeço diante de um cego, mas teme a Deus, eu sou o Senhor. Gente, não xingue o surdo. Isso aqui é o cúmulo da sacanagem. Você xingar o surdo, ele não vai ouvir, né? Ô, filho, ele não escuta. Colocar tropeço na frente de um ceguinho. Você imaginou a barbaridade que é você colocar uma casca de banana no caminho de um cego? Uma pedra? Essa maldade, esse prazer com o ridículo do outro, com a dor do outro. Mas teme a Deus, diz o Senhor. E aí continua, versículo 15. Não cometas injustiça no exercício da justiça. Não favoreças o pobre, nem dê prestígio ao poderoso. Julga teu próximo conforme a justiça. Não sejas um maldizente entre o povo, não conspires, não seja caluniador contra a vida do próximo. Bate na tua boca e fala, cala-te boca, cala-te boca, cala-te boca. Você quer ver como é que é caluniar contra a vida do próximo? O padre às vezes na homilia vai dando uns exemplos para a gente entender as coisas, certo? Sim ou não? A sua cabecita já visualizou umas 10, 15 pessoas aí, sim ou não, na sua cabeça? Você vai ouvindo e vendo, é ou não é? Cara crachá, né? A palavra entra na orelha da gente e na cabeça vai piscando as pessoas. Paparé-pepé. Você sabe o que é caluniar a vida do próximo? Tem gente que já faz dentro da igreja isso. Já belisca a colega ou colega do lado. Assim, comadre Maria, certinho quem está falando. É ela mesma. Mas quando não, ide em paz que o Senhor vos acompanhe. Já vai ali.
Menina, Padre Mário hoje falou, hein? Nossa, hoje ele estava. Falou. Nossa, fulana tinha que estar aqui para ouvir, porque é ela escritinha. Quando não chega em casa, já vai mandando áudio. Depois você assiste no YouTube as coisas que ele falou, aquilo que nós estávamos falando antes, do fulano, é ele certinho. Mas na igreja ele não vai para ouvir essas coisas. Aquilo lá não vai nada mesmo. Não sejas maldizente, não seja caluniador contra a vida do teu próximo. Tudo que você escutou aqui, piscou na tua razão, você viu a pessoa, reze por ela e peça a Deus a graça de não ser ruim igual. É só isso. Não vai sair rua fora engordando as coisas, inflamando as coisas, deturpando as coisas e até mesmo citando o nome de pessoas. A gente não vem na igreja para depois ganhar o direito de sair na calçada, na rua, falando o nome de quem não veio na igreja. A gente veio na igreja que é para Deus conversar com a gente. Nós somos o primeiro objetivo de Deus, é quem veio, não é no quem não veio. Pergunta para quem está ao seu lado, deu para entender? Deu, né? Então tá bom, isso é bom. Versículo 17, não tenhas no coração ódio contra o teu irmão, repreende o teu próximo, para não te tornares culpado do pecado por causa dele. Olha que interessante esse versículo. Primeiro ele diz, no mesmo versículo, não tenha ódio do outro. Mas ele também diz, repreende ele. Repreende sem ódio. A gente precisa às vezes educar um ao outro, né? Repreende o teu próximo, para você não ser culpado do pecado por causa dele. Quando às vezes a gente vê um amigo, quando às vezes a gente vê alguém próximo de nós, e aí todo mundo começa, você está vendo fulano? Eu estou, menino. O coi lá, fiquei tão preocupado com aquilo. Eu também fiquei preocupado, acho que aquilo ali vai dar errado, hein? Aquilo ali não é amizade, aquilo ali não é companhia, aquilo ali não é namorada, aquilo ali não é namorada, aquilo ali não é roupa, aquilo ali não é lugar de ir. Aí um fala para o outro, que fala para um, que fala para o outro, que fala para ele, que fala para um, que fala para o outro, que fala pra... E ninguém fala com ele. E ninguém fala com ele. Aí diz assim, padre, mas eu fico tão assim de, se eu for falar, vai que a gente perde a amizade. Você percebe como a gente é egoísta? Você percebe como o que a gente quer no fundo é ser amado? Você percebe como no fundo o que a gente quer é ser o queridinho dos outros? Você não diz que está preocupada com ela? Você não diz que está preocupado com ele? Vai lá e fala com ele. Fala de boa, fala na lagoa, não precisa botar dedo na cara de ninguém. Vocês não são amigos? Joga uma pergunta, lança, mas fulano, de boa assim, você nem leva mal, tal. Quem que é tal pessoa? O que é tal lugar? Sei lá, cara, isso não vai dar ruim, não? Sei lá, hein? Esquisito. Dê uma olhada no Instagram lá, não achei legal aquilo lá, não. Sei não. Essa conta não fecha. A gente é amigo ou não é amigo? E aí olha o que está dizendo a palavra. Não quer corrigir, não corrige. Não quer exortar, não exorta. Mas se pecar naquilo que você viu que é pecar, o pecado é teu também. O pecado da omissão. Agora você pega na sua orelha, né? Porque essa é boa de pegar na orelha. Fala, estou entendendo tudo, estou vendo tudo também. Minha cabeça está vendo uns 3 aqui, que eu preciso conversar é hoje. É hoje. Né? 18. Não procures vingança. Não guarde rancor aos teus compatriotas, aos teus irmãos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Muito bem. Tudo isso é santidade, mas é só isso a santidade? Não, tem mais coisa na santidade. Aí nós viemos para o Evangelho, que é o final do capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, e que também já está no final do Evangelho de São Mateus, e que é a última recomendação que Jesus dá aos discípulos, são os últimos conselhos de Jesus aos discípulos no Evangelho de São Mateus, antes de começar toda a parte da Santa Ceia, da traição, morte e ressurreição de Jesus. Mateus 25, 31. Então Jesus vai narrar o fim, o julgamento, quando o Filho do Homem vier em sua glória. E aí tudo que nós vamos ouvir aqui não está contra o que ouvimos até agora, contra os 10 mandamentos e os mandamentos mais morais e a moral sexual, por exemplo. Um não exclui o outro. Eu não posso praticar um para ganhar o direito de não praticar o outro. É um pacote completo a santidade. E aí Jesus então vai dizer, quando o Filho do Homem vier em sua glória, Mateus 25, 31, acompanhado dos anjos, se assentar no seu trono glorioso, todo mundo diante dele,
e ele vai separar uns dos outros. E aí o Evangelho vai nos dizer algo, Jesus nos diz algo, que no dia do julgamento final, o dia do julgamento final vai ser um dia de surpresa. Vai ser um dia que vai nos surpreender o que vai acontecer ali. Uma vez eu vi uma piadinha, achei tão verdade, diz que o céu é um lugar onde a gente vai ter duas surpresas. Primeiro, a gente vai chegar lá, se chegar, e vai olhar lá e vai ter um tanto de gente lá que a gente achava que não ia. E vai dizer assim, vou dar outro gritinho desse, tem gente que precisa acordar. Você aqui? Achei que você não vinha. E diz que no céu vai ter uma segunda surpresa também. No céu também vai ter um tanto de gente que a gente jurava que estava lá e que não vai estar lá. Aí você vai olhar e fala assim, gente, cadê Padre Mário? Padre Mário não veio? Aí São Miguel de Cutuca fala lá embaixo, fala, Padre, mano, quinto dos infernos. Então no céu tem um tanto de gente que você acha que não vai estar lá, vai estar lá. E um tanto de gente que você acha que jura que já chegou, nem foi. O céu vai ser um lugar de surpresas. É o que esse evangelho fala. Deus vai colocar a direita e a esquerda, e aí todo mundo vai se perguntar assim, mas quando foi, Senhor, que eu fiz isso? Quando foi, Senhor, que eu não fiz isso? E aí Jesus vai colocar tudo no próximo, né? Quando você fez ou não fez, ao pequenino, ao próximo. Foi a mim que fez, foi a mim que não fez. E aqui tem um profundo ensinamento para nós, meus queridos. Todo ser humano, de algum modo, gostaria de ver a Deus. Todo ser humano, de algum modo, gostaria de tocar em Deus. Todo ser humano, de algum modo, quer ter contato com Deus. Mas isso não é possível sem ver e sem ter contato com o pequenino. Então essa pergunta, Senhor, mas quando foi que eu te vi pobre, doente, faminto, sedento, sem roupa, preso, enfermo, e eu não fiz nada por você? Eu não sabia, eu não te vi, Jesus. E aí Jesus vai responder, todas as vezes que você não fez ao pequenino, palhaço, foi a mim que você não fez. Me lembra uma situação que eu vivi uma vez. Já vivi isso mais de uma vez, algumas vezes. Mas teve uma que foi muito emblemática para mim. Uma vez eu precisei falar com uma pessoa ao telefone. Liguei para essa pessoa. No tempo que ainda se usava telefone fixo, né? Tem alguns aninhos atrás. Liguei no fixo. O cônjuge ou a cônjuge dessa pessoa, não quero que você identifique quem é homem, quem é mulher, que a sua cabeça é muito fértil, não importa. Eu precisava falar com uma das duas partes. A outra parte é que atendeu o telefone, né? E a pessoa foi normal, assim. Alô, pois não? Eu falei, oi, pois não, eu queria falar com tal pessoa, tal, tá aí. Ah, tá sim, é só um pouquinho. Quem quer? Eu falei, é o padre. Tá bom, padre, só um pouquinho, vou falar. Ai, padre, o senhor? Eu falei, padre, tudo bem com o senhor? Tudo bem, precisava falar com fulano. Mas só um pouquinho, que eu já vou passar para ele. Beijo, padre. Aí você já viu que era a mulher que atendeu, pronto. Não deu para disfarçar muito. Gente, a onça foi chamar o homem. Lano, o padre está no telefone, perguntou tal coisa. E deu para ver que ele demorou uns 2, 3 segundos pensando na resposta. Não ouvi a resposta imediata. Anda logo, o padre está no telefone. Mas sabe quando você tira o telefone meio de lado, assim, né? A pessoa tira o telefone meio de lado. Anda logo, o padre está no telefone. Já ficou uma voz mais assim. Eu daqui já dei aquela afastadinha, assim. Falei, eu, hein? Que coisa. Não, fala pro padre. Então, não, fala nada pro padre. Você vem que fala. Você quer saber. Não, é que eu estou resolvendo aqui. E eu comecei a ouvir. 20 segundinhos eu estou aí. Só deixa eu terminar de assinar um negócio. Oi, padre. Ele já vem. Falei, rapaz do céu. É aquela, né? Se eu soubesse que era o padre, eu tinha tratado bem. Mas não é o padre, vai na bicuda. Não é assim? Quem é você, né? Doutor, desculpe, meu Deus. Então olha lá o que Jesus está dizendo no Evangelho para nós aqui. Vinde benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que está preparado desde todo sempre. Então existe um céu
preparado desde todo o sempre, para cada um de nós. E por que vão entrar no céu? Por causa da santidade que passa por isso aqui. Eu estava com fome, me deste de comer, estava com sede, me deste de beber, era estrangeiro, me recebestes em casa, estava nu, me vestiste. Era doente, fui doente, você cuidou de mim, eu estava na prisão, você foi me visitar. Meus irmãos, vamos agora pensar então. O que leva uma pessoa a chegar ao ponto de não ter o que comer? Bate no teu peito e diga assim comigo: não me interessa. Vai! Fala, não me interessa. O que leva uma pessoa a chegar ao ponto de não ter o que beber? Se a gente não der para ela o que comer, ela não come. Se a gente não der o que beber, ela não bebe. O que leva uma pessoa a chegar a esse ponto do fundo do poço da vida social, comunitária, familiar, a ponto de, se você não me der comida e bebida, eu não como e não bebo? O que será que leva uma pessoa a esse fundo de poço? Bate no peito e diga assim comigo: não me interessa. Meus irmãos, o que leva alguém a chegar ao ponto de não ter uma roupa para vestir? Ela está ensopada de chuva. Se alguém não der uma outra roupa para ela, ela vai ficar molhada igual um pintinho na chuva o resto do dia. Vai se tremer, vai começar a espirrar, fazer catarro no peito, se brincar, pega uma pneumonia. Se a gente não der uma troca de roupa, essa pessoa não tem uma troca de roupa. O que será, o que foi que fez, o que foi que aprontou na vida para chegar ao ponto de não ter uma roupa para vestir se alguém não der para ele? O que será que essa criatura aprontou, hein? Vai. Não me interessa. E esse é o nosso problema. Diante de quem não come, não bebe, não veste, não consegue o seu próprio remédio, não consegue o seu próprio cuidado. O que será que leva uma pessoa hoje? Se a gente não der um remédio para ele, se a gente não der a pomada para ele, se a gente não der a fralda, ele não tem o remédio. O que será que essa criatura aprontou? E aí Jesus nos escandaliza um pouco mais. O que será que aprontou para estar preso? O que será que aprontou para estar preso? Não me interessa. E aqui está o nosso problema, meus irmãos. Essa é a nossa última camadinha quase que inquebrável da nossa moralidade, do nosso farisaísmo. A gente se interessa com aquilo que não nos interessa. Ah, por que não tem o que comer? Ah, vai comer mesmo? Ah, por que não tem o que beber? Quem garante que é para beber mesmo? Ah, por que não tem roupa? Não, porque uma blusa minha dura 10 anos, né? Esse bando de pobre, não sei, se todo ano se não der uma blusa, não sei, porque essa blusa aqui mesmo, pá, isso aqui, ó, isso aqui eu comprei, só para você ter uma ideia, deixa eu ver, isso aqui eu comprei na primeira Eucaristia da minha do meio, que o senhor sabe que eu tenho 3, né? E foi no inverno, naquele tempo a primeira Eucaristia que era em junho. Acho que não é do tempo do senhor, né? Não é do meu tempo. Primeiro Eucaristia em junho, isso aqui uns 15 anos atrás. Então, eu tenho essa blusa até hoje. Agora, esse povo, pá, Deus me perdoe falar assim, mas se a gente não der todo ano uma blusa, nunca tem uma blusa. Você deu ou não deu? E aqui, meus irmãos, está a radicalidade da nossa fé. Ser cristão não é brinquedo, não, filho. A gente pergunta demais. Veja, Jesus não está chamando o faminto de santinho. Jesus não está chamando o sedento de santinho. Jesus não está chamando o nu de santinho. Jesus não está chamando o preso de santinho. Jesus não está dizendo que quem não tem o mínimo e o básico na vida sempre é um inocente ou uma vítima. Jesus não está falando disso. Jesus está falando qual é o seu lugar na vida dessa pessoa. E o meu lugar e o seu lugar na vida dessas pessoas não é o lugar de juiz. Quem julga o porquê é que uma blusa que na mão de um dura 10 anos, na tua não dura 6 meses, quem julga o porquê é que você levou a tua vida ao estado de precisar
da caridade alheia para comer ou beber, quem julga isso é Deus. Nós não somos juízes. Sobretudo não somos juízes dos mais fracos, dos pequenos. E aí a mesma Bíblia, o mesmo papel que diz: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. E a gente crê, não crê? Crê porque daqui a pouco a gente ajoelha. Crê porque daqui a pouco a gente olha a nossa consciência e fala: nossa, nem posso comungar. Por que não pode comungar? Farinha com água? Que mal faz? Não, não é farinha com água, é Jesus. Como é que você sabe? Porque está escrito. Esse mesmo Jesus disse que a hóstia que a gente vê não é mais hóstia, é Ele. E Ele também diz: todas as vezes que vocês acolhem um desses pequenininhos, quando Ele fala das crianças, não é a criança que você me acolhe, é a mim que você acolhe. Por isso o pecado triste e grave dos pecados contra as crianças, da rejeição dos filhos, do abandonar filho, do não querer ter filho, do se negar aos filhos. Porque o mesmo papel que disse que a hóstia não é hóstia, é Cristo, e por isso a gente ajoelha, por isso a gente examina a consciência para comungar, por isso quando Ele passa no meio de nós, a gente joga até incenso. É o mesmo papel, é a mesma Bíblia que está dizendo que Ele está na criança e que Ele está em quem não consegue comer sozinho, beber sozinho, vestir sozinho, tomar um remédio sozinho, e em quem fracassou a tal ponto de ter que ficar trancado e preso, porque solto é um perigo. Jesus nunca disse que o presidiário solto é uma bênção. Jesus nunca disse que você não precisa ter resguardo ou medo de quem está atrás da grade. Mas Jesus está dizendo que naquela condição humana falida, sem nada, restou um chamado à misericórdia ali. Portanto, meus irmãos, o nosso perigo é querer filosofar, teorizar, moralizar, discursar sobre aquilo que não nos compete. Jesus só disse: diante dessas realidades, você faz ou não faz alguma coisa. Se faz, é para mim que faz. Se não faz, é para mim que não faz. Ah, bom, e Deus não vai julgar quem foi parar atrás da grade? Claro que vai. Você quer ir para trás da grade? Faz assim comigo: Deus me livre e guarde de parar atrás da grade. Deus me livre e guarde de parar atrás da grade. Você quer chegar na condição de precisar de uma marmita hoje, no portão de alguém? Faz assim comigo: Deus me livre e guarde de passar por uma dessas, chegar num ponto desse. Jesus amado, não, ninguém quer. E nem Deus quer que você chegue aí. E nem Deus queria que chegassem nisso quem chegou. Mas esse não é o nosso lugar, meus irmãos. O julgamento e o repúdio não nos compete, o julgamento é de Deus. E aí então vão perguntar: ô Senhor, mas quando é que eu te dei de comer, te dei de beber? Eu não sabia, eu só fiquei com dó dele. Pensei, podia ser meu pai, podia ser meu irmão, podia ser eu, vai saber o que já passou nessa vida, não deve valer muita coisa talvez, mas coitado, não tem nem o que comer, eu só tive dó, eu só tive caridade. E Jesus vai dizer: pois é, foi de mim que você teve caridade, foi de mim que você teve dó, porque eu estou ali. E aqui está um escândalo da nossa fé, você não acha? Tem uma galera aí que nem sabe dessas coisas, mas pratica essas coisas, não é? E tantos de nós que sabemos dessas coisas não praticamos essas coisas. Você já parou para perceber como pessoas religiosas tendem, um bom número delas, não todas, mas como pessoas religiosas tendem a ser muito duras, muito mão de vacas, muito sovinas? Você já reparou? Vou te dizer uma coisa, um número que eu tenho na cabeça, já me aconteceu várias e várias vezes, de escutar problemas, dramas e mágoas a respeito de dinheiro entre irmãos, entre família. Várias vezes nesses meus 11 anos de padre. Em várias confissões, problemas sobre herança, por exemplo. Olha, 95% dos casos, o demônio da história, o infernal da história, o injusto da história, é aquilo que o povo chama de beato ou de beata. Estou falando por experiência.
Não estou falando de achômetro, não estou fazendo discurso. Eu estou partilhando uma experiência. De vez em quando um padre escuta histórias sobre o problema de dinheiro, de divisão de dinheiro entre família. De vez em quando um padre escuta história de uma velha vai morar com qual filho agora, aí quebrou o fêmur, precisa derrubar uma parede da casa, fazer aquela porta maior e aumentar o banheiro, porque agora ela só toma banho de cadeira de roda. Aí tem 4 filhos, 7 filhos, 6 cunhadas, aquele inferno, vai vendo o que vai virar isso aí. Quem é a parte que morde o freio, pega pesado, não posso agora, porque não está certo, é o beato. É a beata. Veja, minha gente, tudo tem 2 lados na vida. Cada estilo de vida tem o seu contraponto e a sua fraqueza própria. Uma das coisas que nos acompanham como sombra, como fantasma, nós os religiosos, pode ser que não seja o sexo, droga e rock and roll. Entendeu? A sombra que acompanha o cidadão bom, o sujeito limpo, correto, que nunca fez mal para ninguém, a sombra dele é o dinheiro. Nessas coisas da vida. Essa é a nossa sombra. O bolso da gente. E aí na hora de ir para o bolso, aparece todo tipo de moralismo. Na hora de ir para o bolso, aparece todo tipo de converseiro. Quando só precisava ir pôr a mão no bolso, fazer o que tem que fazer. Só isso, conversa menos, faz mais. São chamados de Jesus para todos nós. E Ele está dizendo, eu estou nessas pessoas, eu estou nessas realidades. E é por isso, muitas vezes, meus irmãos, que a nossa fé, por um lado, fica hipócrita, fica estranha, porque as pessoas nos percebem. Quando a gente atende confissão de crismando, que fala assim, padre, o senhor vê que eu não venho muito na igreja, né? E tal. Aí você dá uma cutucadinha, alguns vezes falam assim, padre, meu pai vem na igreja, minha mãe vem na igreja, minha avó é muito de igreja, mas ele é muito ruim. Minha avó é muito ruim, minha mãe é muito ruim. Muito ruim como? Ela bate com você com um cabo de vassoura, o que ela faz, né? Adolescente sabe mentir também, né? Não é, padre. Minha mãe é muito ruim, meu pai é muito ruim. Quando o assunto é dinheiro, o senhor tem que ver. É a nossa sombra, minha gente. Até porque eu acho que muitos de nós não matamos, não roubamos, não adulteramos e não vivemos na vida bandida igual os pagãos vivem, esperando de Deus não o céu, esperando de Deus dinheiro. O que tem de gente que está dentro da igreja andando na linha certinha, esperando de Deus o céu? Que céu o quê? Esperando de Deus um coração semelhante ao de Jesus para ser como Jesus para o próximo? Que o próximo que? Muitos de nós estamos na igreja, estamos na quaresma esperando dinheiro. Esperando que Deus nos mantenha aqui, na crista da onda com as coisas. E aí Jesus colocou todas as situações para nós e está dizendo, tem gente que faz sem nem saber, porque consegue ter dó, porque consegue ter empatia, porque consegue ter misericórdia. Vou falar mal, vou espizinhar, vou rezar um sermão na cabeça de um sujeito que está caído, que não come sozinho, não bebe. Esse lugar não é meu. E aí Jesus diz que muitos vão dizer, Senhor, se eu soubesse que era o Senhor, eu tinha feito, né? Viu aqui? Vai embora, desgraça. Vai para o inferno, não te conheço. Estava com fome, não me deu, estava com sede. Senhor, misericórdia. Está amarrado, o sangue de Jesus tem poder. Aí vai soltar todos os jargões do nosso cristianismo, né? Virgem Maria Imaculada, salve Maria. Lágrimas de sangue, não sei o quê. Se eu soubesse que era o Senhor, eu tinha feito. Se eu soubesse que era o padre no telefone, eu não tinha gritado. E Jesus está dizendo, você passou a vida querendo me ver. Não conseguiu perceber essas coisas na vida, vai querer me ver agora? Não vai. Então, meus irmãos, hoje é dia da gente pedir a Deus a graça da misericórdia, da empatia, da compaixão e de ficarmos no nosso lugar diante do outro. Nós não somos juízes de quem faliu na existência. Nós não somos juízes de quem sozinho não consegue o mínimo, o básico das coisas. Esses também são filhos de Deus e são os preferidos de Deus. Isso não os faz santos nem salvos. Todo ser humano, também eles, um dia estarão diante de Deus para o seu julgamento. Cada um que se acerte lá. Mas nós não somos o juiz. E sim, pessoas assim, realidades assim,
que vêm tocar o nosso bolso, que vêm tirar 15, 20 minutos, meia hora do nosso dia, porque eles nos atrasam, geralmente eles chegam para a gente na hora que a gente precisa chegar em algum lugar, que tocam na nossa irritação, que tocam nos nossos repúdios, nos nossos ascos e manias. O nosso julgamento passa por eles. E aí o que a gente percebe no Evangelho de hoje? Que no fundo e no fim, o que é o julgamento final? É o julgamento que a gente faz do nosso próximo hoje. O julgamento final, na verdade, foi o que aqui nesse texto? Só a revelação do julgamento que a gente fez do outro. Isso vai ser o último dia da nossa vida. O tal do julgamento final, que a gente morre de medo dele, nada mais vai ser do que a nossa conversa com Deus a respeito do julgamento cotidiano que a gente faz da palavra de Deus, se ela vale a pena ou não, e que a gente faz do próximo nessas condições, se eles valem a nossa caridade ou não. Daí no último dia Deus pega, junta tudo, e aí a gente sobe, aí a gente desce, né? Mas que Deus nos dê a graça, então, queridos, de entender a santidade em toda essa amplitude. E quem nos diz tudo isso? A palavra de Deus. Ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé, o momento das nossas preces. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Rezemos, irmãos e irmãs, pedindo ao Senhor nosso Deus que nos dê hoje a graça da caridade, da misericórdia, da compaixão. Peçamos ao Senhor nosso Deus que nos dê um coração semelhante ao coração de Jesus, para com aqueles que têm menos do que nós, para com aqueles que não têm nada. Peçamos, irmãos e irmãs, ao Senhor nosso Deus que nos retire do lugar de juízes, de sentenciadores, e nos coloque no lugar de irmãos, no lugar do bom samaritano que estende a mão. Oremos, irmãos e irmãs, e peçamos ao Senhor nosso Deus a graça de que suas palavras em nossos ouvidos, em nosso coração, produzam em nós espírito, produzam em nós vida. Peçamos, irmãos e irmãs, a Deus nosso Pai Todo-Poderoso a graça de cumprirmos com a palavra, com os mandamentos, a graça de amá-lo sobre todas as coisas, de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Oremos, irmãos e irmãs, e coloquemos nas mãos do Senhor também todas as nossas necessidades materiais, espirituais, familiares. Coloque nas mãos de Deus essa semana de quaresma que se inicia. Peça a graça da perseverança nas missas. Peçamos a Deus que cuide de nós nesse dia de trabalho, de estudo, de oração. Peçamos ao Senhor que possa Ele providenciar em nossa vida as coisas que nos são necessárias para cuidarmos dos nossos compromissos, honrarmos os nossos compromissos. Que o Senhor nos dê a graça de cuidarmos bem daqueles que Ele nos confiou, amigos, família, e sermos fiéis ao seu Evangelho, à sua palavra. Acolhei, ó Pai, nossa prece, nosso pedido. Nós os pedimos em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.